Se você não quer repetir os mesmos ciclos de 2025 em 2026, você precisa de uma nova perspectiva. E nada melhor para te dar uma nova perspectiva na sua vida do que excelentes livros. Por isso, hoje eu separei 10 dos livros que eu li em 2025 para você ler em 2026. E 10 livros em 12 meses dá 1 mês e 6 dias para cada um, então você consegue sim. Mas antes da gente continuar, se você ainda não me conhece, eu me chamo Julicias e aqui no canal a gente fala de tudo. A gente fala de saúde, a gente fala de hábito, a gente fala de livro, a gente fala de comida, a gente fala de virtude, a gente fala do que eu quiser. O canal é meu. Seja muito bem-vindo. Vamos pular direto para as recomendações. O primeiro livro é A Morte de Ivan Ilitch, que além de ser um livro super pequenininho e de literatura russa, super simples, ele tem uma moral que eu considero extremamente importante para o que a gente tem vivido. Então é basicamente a história de um homem extremamente bem-sucedido, mas que foi perceber que a vida dele já tinha acabado há muito tempo quando ele estava no leito de morte. Eu vejo que um livro que foi escrito como uma crítica a uma sociedade russa burguesa, galera do judiciário e todos os problemas, a vivência dentro de um status e toda essa futilidade se aplica muito aos nossos dias, de uma geração dada a vícios que muitas vezes são chamados de performances. Acredito que esse livro ele vem num bom momento para te fazer pensar se as decisões que você tem tomado estão te levando para um bom lugar ou apenas para um excelente status. O segundo livro é chamado Vício e Virtude, e ele vai ser um livro muito mais conceitual, tá? Não é um livro de história, igual A Morte de Ivan Ilitch, mas diante de tantos estudos científicos a respeito de vício e de comportamento vicioso, eu quis procurar algo que unisse a visão filosófica e teológica da coisa, e esse livro é, assim, um Frankenstein perfeito, porque une Aristóteles e São Tomás de Aquino, além de trazer uma perspectiva excelente para casos graves de vício, então vai falar de alcoólatra, vai falar de tudo isso, ele também vai conversar com o seu comportamento vicioso, aquele que você não consegue largar de jeito nenhum, chamando muita atenção para a construção da nossa sociedade e também para o papel do cristão e da igreja na sociedade. Considero uma leitura extremamente importante se você sente que a sua vida ela corre em rumo a nada. Porque ele vai criticar o fato de que não ter um propósito bem alinhado está deixando a nossa sociedade doente, está deixando a nossa sociedade viciada, e nós estamos sendo influenciados e afetados por isso de uma forma que sequer podemos controlar ou imaginar. E aproveitando a veia teológica, o próximo livro é esse, Santo, 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 da Jack Hill Perry. A Jack, ela é escritora, comunicadora, rapper, e mais uma série de coisas muito boas, e se tem algo que eu admiro nessa autora é a linguagem extremamente simples e cativante, então não tem aquele peso que livros de teologia geralmente têm de ser algo extremamente complexo. Na verdade, esse livro ele vai conversar com você que tem dificuldade de confiar e de descansar em Deus, partindo do princípio de que se ele é santo, isso significa que ele não pode pecar, significando que ele não pode pecar contra você, e isso deveria fazer dele o ser mais confiável que existe. Então, o livro vai versar com as nossas dúvidas a respeito do caráter de Deus, com o porquê nós não confiamos, conversar um pouquinho com a ideia de pecado e, de uma forma muito simples, trazer para o teu dia a dia a ideia de depositar a confiança nos atributos de Deus e saber manifestar isso também. Então, o fato de que é contemplando essa glória que nós nos tornamos como Cristo. Esse livro com certeza foi um super divisor de águas para mim esse ano. O quarto livro, eu falei dele? Eu falei dele em algum dos últimos vídeos, foi bem recente, que é... foi no último, que é A Educação da Vontade, de Jules Payot. Eu já vivi, você já viveu aquele momento em que nós queremos desenvolver alguma coisa, mas a nossa vontade se coloca como a nossa pior inimiga, como a nossa maior armadilha. E Payot vai defender em um livro escrito em 1894? 1890 e alguma coisa, como a fraqueza de vontade é um dos nossos maiores empecilhos. E curiosamente esse livro foi escrito num tempo em que não existia TikTok, não existia Reels, não existia metade dos estímulos que nós temos naturalmente hoje, e ainda assim
cada palavra do que ele disse é extremamente aplicável. Uma coisa que torna esse livro extremamente palpável para os dias de hoje é o fato de que ele tem uma base científica muito considerável em cima da psicologia. É claro que sim, nós tivemos imensas atualizações de 1800 e tal para cá, mas a tendência do comportamento humano e as formas de dominá-lo são muito semelhantes. É algo que geração vai, geração vem, os vícios mudam, mas as nossas tendências e inclinações não. Então, os mecanismos que ele usa, as meditações, as ideias que ele traz são muito reais e que naturalmente você consegue aplicar para o teu dia a dia. Esse livro ele trouxe uma perspectiva absurda para tudo aquilo que eu faço, e inclusive na observação do nosso comportamento enquanto sociedade também. E é muito importante a gente saber visualizar isso, porque ou a gente aprende a enxergar as coisas de fora, ou nós já estamos seguindo a manada há muito tempo. E o nosso quinto livro é Persuasão, de Jane Austen. E o meu ponto com esse livro é um romance? Sim. Mas vamos pensar o seguinte: quantas vezes você já tomou uma decisão ou deixou de tomar por causa da influência das pessoas que você ama? Pois bem, esse livro aqui é a história da protagonista, que ela reencontrou um amor de 10 anos atrás, do qual ela abriu mão de um noivado por influência da família, que estava muito preocupada com o status que eles ocupavam na sociedade, bem século XIX. Mas qual é o meu ponto com esse livro aqui? Que os diálogos descritos, o caráter de cada personagem, a tensão que se cria no ambiente familiar e entre o casal, com esse reencontro e com todas as dúvidas e com tudo o que aconteceu, a maneira como as nuances da perspectiva de cada um vão sendo mostradas, traz um contato com a realidade que eu sequer consigo descrever. Então, uma das coisas que eu admiro nessa autora é como ela consegue descrever personagens tão reais e contextos tão palpáveis. Então, dá para aprender muito com tudo que esse livro aborda, e inclusive eu me vi muito nele, você provavelmente também vai, em qualquer um não, em algum dos personagens, porque é simplesmente um retrato da realidade de qualquer um. É o poder dos livros clássicos, sou extremamente fã. Agora, esse que eu vou mostrar, ele é um livro de teologia, sim, mas eu diria que ele é um livro de teologia que confronta muitas e muitas e muitas ideias da teologia hoje e muitos dos problemas que ela trouxe. Então, vamos lá. Inteligência Humilhada, de Jonas Madureira. Esse livro aqui, eu acho, com certeza, ele é, assim, obrigatório se você for fã de teologia ou se você vive nessa dúvida entre fé e razão, porque o livro ele não vai defender o racionalismo cético, muito menos a fé cega, mas vai trazer esse contexto de fé que pensa e razão que se dobra. Gosto muito da ideia de vocês conseguirem trazer esse livro para o dia a dia de vocês, porque ele traz uma segurança muito grande, não só em cima do estudo da teologia, mas também em cima da sua percepção. Então, todas as possíveis dúvidas que possam surgir na sua caminhada com Deus vão ser vistas de forma diferente, de uma forma um pouco mais especial e, acima de tudo, com temor. Esse livro ele é excepcional. Inclusive, eu também li, eu não coloquei na lista, mas anota, O Custo do Discipulado, também de Jonas Madureira, e ano que vem eu quero ler esse cara aqui, ó. Eu não li, eu não consegui ler esse ano, que é Tomás de Aquino e o Conhecimento de Deus, a imaginação a serviço da teologia. Eu desisti do livro porque ele é muito difícil, mas esse aqui me fez virar inimiga da ignorância. Então agora eu vou conseguir ler esse sim. Então está em um dos meus desafios do próximo ano. O próximo, eu tenho história com esse livro. Paris é uma Festa, de Hemingway. Eu espero que vocês estejam gostando dessa mistura de literatura clássica, teologia, livros sobre virtudes e afins, mas aqui eu falei 10 livros, não 10 livros específicos. A história é a história de Hemingway. Então é uma autobiografia do tempo dele recém se tornando escritor. Então ele já tinha lutado uma guerra, precisou sair porque ficou ferido. Em algum momento ele foi mandado para Paris. E lá ele iniciou a sua carreira como o escritor que veio a se tornar um dos maiores do último século. Do último século? Século XX. Agora, se você conhece a história de Hemingway, ele teve um fim muito trágico.
E a sua biografia é cheia do fato de que ele era um alcoólatra aparentemente inato. Porque esse livro aqui me é muito interessante. Além, é claro, de você conseguir ver uma história de uma pessoa que veio a ser extremamente bem-sucedida se iniciando, e aí você vai ver períodos em que ele passou fome, períodos de extrema dificuldade, períodos de extrema abundância pela instabilidade da vida de um escritor. Você também vai ver como o álcool, que era o maior vício dele, era um parceiro. Então estava ali nos bons e nos maus momentos, estava ali o tempo todo. E o que eu gosto no livro é a maneira como esse assunto é abordado. Por quê? Esse foi o fim trágico de Hemingway? Sim. Nos 20 e tantos anos dele, ele esperava por isso? Provavelmente não. Então, antes de muitas crises de overdose, antes de muitos problemas provenientes do alcoolismo, o que existia era uma narrativa extremamente convincente na mente dele. Eu amo esse livro, eu faço um contraponto o tempo todo com esse aqui. É que esse aqui eu li ano retrasado, sobre a escrita de Stephen King, que também conta os desafios dele com o álcool, mas o Stephen King ele conseguiu ir para a reabilitação e largar. Hemingway, infelizmente, não. Então, o autor de um dos melhores do século XX também é uma das perdas mais trágicas da literatura. Por isso, eu recomendo esse livro, eu quero que vocês observem a narrativa e naturalmente se perguntem quais são as histórias que vocês se contam e que sustentam muitos maus hábitos hoje, se realmente vale a pena cultivar esses problemas, cultivar esses vícios, cultivar esses prazeres, porque não deixa de ser, a partir do momento que você tem uma visão da possível consequência dessas justificativas. O próximo, eu não tô com ele aqui, mas eu vou deixar aí um vídeo pra vocês. O nome dele é Uma Dieta Além da Moda, do Dr. José Souto. E assim, eu quero que vocês imaginem o que é pra mim estar no auge do 7º período da minha faculdade de nutrição e um livro me fazer questionar todas as minhas convicções. O Dr. José Souto, se eu não me engano, ele é um endócrino e que escreveu esse livro justamente na intenção de conversar com a comunidade. Então ele não é um livro para profissionais, por mais que ele aborde assuntos técnicos, só que numa linguagem extremamente simples. Eu gosto muito, muito desse livro. Ele vem em defesa de dietas low carb, tanto para tratamento de doenças, como também como estilo de vida, e mostrando aí algumas inverdades que foram se desenvolvendo no meio da nutrição e naturalmente na mente de vocês. Porque você pode não ter um contato direto com a profissão, mas você se alimenta todos os dias e nas escolhas que você faz existem crenças específicas. Então, se você é uma pessoa que tem gosto por esse tipo de assunto, ou tem diabetes, obesidade, síndrome do ovário policístico, endometriose, qualquer doença relacionada com resistência à insulina, eu tenho certeza que esse livro vai ser extremamente útil para você. Então, além de ser um livro extremamente relevante, ele vai te permitir parar de repetir, tal qual um papagaio, as inverdades e alguns axiomas que foram se criando no meio da saúde. Então, se você é médico, se você é profissional da nutrição, se você é só uma pessoa muito curiosa ou alguém que lida com essas doenças que eu falei, Uma Dieta Além da Moda, do Dr. Souto, que inclusive, se você tem Kindle Unlimited, é 0800. O próximo livro, eu não tenho ele aqui, porque eu li ele no Kindle, mas eu vou deixar uma imagem para vocês, é Uma Dieta Além da Moda, do Dr. José Souto. E pode parecer meio aleatório colocar um livro técnico de nutrição, mas ele não é totalmente técnico. Na verdade, ele foi escrito para a sociedade leiga no assunto, justamente por abordar algumas das polêmicas que guiaram o nosso comportamento alimentar enquanto sociedade. Então, o livro ele vai entrar em defesa de dietas de baixo carboidrato para o tratamento de doenças, sim, e também como estilo de vida. Então, vai falar sobre diabetes, sobre obesidade, sobre triglicerídeos altos, se colesterol alto é realmente um problema, se gordura na dieta é realmente um problema. Vai trazer muitas perguntas e respostas muito bem compreendidas, muito bem compreensíveis, numa linguagem muito compreensível, isso que eu quis dizer. E devo dizer também que tem uma base de evidências de altíssima hierarquia. Tanto é que eu usei o livro, ele foi o pontapé inicial para o meu TCC, que foi justamente em cima de remissão da diabetes mellitus tipo 2 a partir de dietas de baixo carboidrato. Eu tenho uma tríade de vídeos aqui no canal sobre isso, depois você pode ir lá ver. E eu considero que sim, se você tem interesse sobre dietas ou sobre nutrição, se você conhece alguém ou é a pessoa que já toma remédio para colesterol, triglicerídeo, tem gordura
em fígado ou em qualquer víscera, tem diabetes 2, sobrepeso, obesidade, enfim. Esse livro com certeza será de extrema importância para você. Então, Uma Dieta Além da Moda do Dr. Souto foi um divisor de águas para mim, inclusive na minha profissão. Todo mundo que quiser ser meu paciente vai ter que lidar com o que eu aprendi nesse livro. E, naturalmente, eu acredito que os nossos hábitos eles são governados por aquilo que a gente sabe. E sair repetindo aquilo que a gente só ouviu sem confirmar é um problema. Então, eu recomendo esse livro também como base de estudo, se você é um mero curioso. O 9º livro, estamos acabando? Gente, eu tô adorando a aleatoriedade disso aqui. Agora que eu parei pra pensar, eu simplesmente botei os que eu mais gostei, né? Aí agora eu tô analisando e, meu Deus do céu. Mas é O Paladar Não Retrocede, do Carlos Ferreirinha. Teoricamente, é só um livro sobre gestão de negócios, usando como base a gestão de negócios de luxo. Ele mostra como algumas estratégias aplicadas em marcas como Louis Vuitton, Dior, Chanel, enfim, podem ser aplicadas em marcas menores. Só que tem um negócio nesse livro. Vocês têm que prestar atenção que é assim, gente, nunca é o livro pelo livro, entendeu? Mas eu usei aprendizados desse livro numa apresentação sobre nutrição e saúde coletiva para explicar sobre o acesso dificultado a alimentos saudáveis, o acesso facilitado a alimentos ultraprocessados. Por quê? Porque esse livro ele ensina muito sobre a visão econômica da política brasileira e a visão econômica dentro da cultura brasileira. E é por isso que eu recomendo que você leia. Porque ele vai trazer questionamentos do tipo como que o país que trouxe à tona o jeans, o biquíni, o chinelo, custou muito ou sequer tem marcas reconhecidas internacionalmente de cada uma dessas coisas. Muito pelo contrário, nós usamos marcas lá de fora daquilo que nós criamos. Então, eu gosto dessa conversa, gosto de pensar economia, gosto de pensar política, gosto de pensar cultura, porque, de novo, é onde a gente está inserido. E se a gente não conseguir ver de fora, nós seremos levados pela manada. E não é isso que a gente quer. De tudo, se você quiser ter uma empresa, gente, que livro maravilhoso. Sinceramente, a visão de negócio que ele traz também é absurda. Naturalmente, eu não poderia deixar de fora este que é talvez o livro mais importante, mais relevante, mais atemporal que eu já li e continuarei lendo, que é este daqui, a Bíblia. Acho válido colocar ele nessa lista sim, porque nada pode mudar mais a sua visão do que aquilo que te muda de dentro para fora. Então eu acredito que de todos os livros que eu citei aqui, o único que vai ler você antes mesmo de você pensar que está lendo ele é a Bíblia. Então, gosto muito de conversar sobre cosmovisão, gosto muito de conversar sobre princípios, gosto muito de conversar sobre você estar bem fundamentado. E eu não posso falar dessas coisas sem citar aquilo que é a minha rocha. Então, se você realmente quer estar bem estabilizado para a rota que você decide tomar não ser extremamente flexível ao ponto de ser levada por qualquer vento de viralização, de doutrina, de tendência, eu recomendo que você tenha uma base extremamente firme, extremamente atemporal e que, como eu disse, vai te ler antes mesmo de você ler ela e vai te manter bem hierarquizado. Eu ainda quero trazer muitos vídeos sobre isso, mas uma vez eu já falei, eu não lembro agora onde, mas algo de diferente acontece quando você consegue orientar os seus pensamentos e os seus afetos em direção à coisa certa, em direção a Cristo. E, naturalmente, todos esses livros que eu trouxe aqui, eles são todos muito importantes, muito bons. Inclusive, tem livros de teologia aqui, mas você pode ler muitos livros, você vai morar nesse. Fechamos por aqui, eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Eu tentei trazer algumas coisas que não sejam muito óbvias, geralmente, nessas recomendações de final de ano. É muito livro de autodesenvolvimento e eu mal leio autodesenvolvimento, mas de onde vieram esses tem muito mais, então se vocês quiserem mais recomendações, não esqueçam de comentar aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.